Fala, turminha! Beleza? Vou falar um pouquinho baixo aqui que o Pedrinho já tá dormindo. Se eu acordar ele, o bicho pega pro meu lado. Seguinte, quando a gente gravou esse vídeo lá no domingo, lá na oficina, a intenção era gravar um vídeo pro meu canal, né? Eu gravar um e ele gravar o outro pro canal dele. Só que a gente começou gravando dele e ficou tão bom, que eu falei, não precisa gravar outro. Eu ponho uma abertura minha nesse vídeo e vai esse mesmo pro meu canal, tá? Então eu tô fazendo essa abertura para vocês. Nesse vídeo a gente vai esclarecer algumas dúvidas sobre o reflash da K-Tuner, para vocês que ainda têm dúvidas sobre isso. E ao longo dos vídeos aí no meu canal, a gente vai sempre tocar nesse assunto também, tá bom? Então assiste aí, vale super a pena, tá? Um vídeo excelente na minha opinião. Grande abraço. E aí pessoal que acompanha o canal Heavy Rap Brasil aqui do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje a gente está longe lá da terrinha, a gente está aqui em São José dos Campos, São Paulo, dentro dessa oficina super aconchegante chamada Macfire, do nosso amigo Daniel. O que a gente está fazendo aqui? Viemos aqui depois de um bom bate-papo com ele, fazer alguns tunes em Hondas 2007 acima, para que ele pudesse acompanhar alguns clientes dele, outros clientes que vieram a partir da Heavy Rap, e ficamos fazendo bastante carros aqui, e ele me perguntando, Alan, sobre a K-Tuner eu quero entender melhor, e eu falei para ele, hoje é sábado, a gente está fazendo um monte de carro, amanhã, no final do dia, no domingo, que é agora que a gente está fazendo essa filmagem, eu te explico tudo sobre a K-Tuner. Ele me chamou depois de um tempo e falou, cara, o que você acha da gente trazer essa nossa conversa para os meus seguidores e para os seguidores da Heavy Rap? E é isso que a gente está fazendo aqui agora. A gente montou aqui um esquema para trazer para vocês as dúvidas que o Daniel tem e que é muito provável que você também tenha, que tem um Honda. Então eu quero passar a palavra agora para o Daniel, para ele levantar os questionamentos que eu não estou sabendo ainda quais são, mas ele vai levantar com vocês aí, acompanhando os questionamentos dele sobre a K-Tuner, como ela funciona nos Hondas. Vamos lá, cara. Joia. Primeiramente, muito obrigado aí por ter vindo aqui, um prazer receber vocês. E vamos lá, o pessoal que tem interesse em fazer o reflash da K-Tuner, com certeza vai ter algumas dúvidas. A dúvida que o pessoal mais tem em relação a isso é o que é um reflash? Porque para nós que somos da área é fácil saber, é uma coisa óbvia. Mas para eles, para muitas pessoas que estão assistindo, principalmente o meu canal, que é um canal mais de manutenção automotiva em geral e não de preparação, né? O pessoal tem essa dúvida. Então explica para nós aí, Alan, ninguém é melhor para você que você para falar o que é um reflash. Ok, essa pergunta pra gente de fato ela é muito simples, mas ela é completamente compreensível e ela é a raiz, é dessa pergunta que saem explicações básicas para você entender lá na frente coisas mais complexas. Os carros, na época do carburador, tinha distribuidor, tudo que acontecia ali no motor, que na verdade é uma bomba de ar, tá gente? Um motor, ele suga ar, quanto mais ar você conseguir sugar e conseguir colocar para fora mais rapidamente, basta adicionar duas coisas, fogo e o combustível. Então quanto mais você conseguir fazer isso nessa bomba de ar, mais desempenho você tem no motor. E existem formas de controlar isso. Há muito tempo atrás era através de um carburador, a parte de combustível e de ar, por exemplo, tá? E você tinha aí distribuidor para ignição. E hoje o que acontece? Você tem uma central eletrônica que controla todos esses aspectos de sensores, o que cada coisa faz no motor. Dentro dessa central eletrônica tem uma memória flash. E por que esse nome reflash? Existe uma tomada, geralmente ali nos Hondas é sempre debaixo ali do painel, do lado do volante, chamada tomada OBD2 ou porta OBD2. Ela dá acesso a essa central eletrônica que tem um programa flash dentro dela. Existe um aparelho como a K-Tuner específico para Hondas que reescreve toda essa programação usando o próprio programa da Honda, toda a lógica da Honda, nos dando a oportunidade de fazer o que chamamos de reflash absoluto. Por que absoluto? Primeiro, a K-Tuner não faz esse processo para nenhuma outra marca de carro, ela só faz para Hondas. E ele é absoluto porque de todas as janelas que a fábrica disponibilizou dentro desta memória, desse programa flash da SU,
a K-Tuner simplesmente nos abre todas que precisarmos. Então isso é um processo de reflash, reescrever a memória flash do seu carro, do seu Honda, a partir da tomada que fica ali debaixo do volante, como a fábrica faria. Importante lembrar também que não corta fio, não faz furo e nem precisa abrir o capô do carro, nada disso. Segunda dúvida que o pessoal mais tem: qual é o ganho de um reflash? Legal. Talvez dentro disso você até queira inserir a pergunta que muita gente faz logo em seguida a essa: quanto de potência eu vou ganhar quando eu passar no dinamômetro? Exatamente. As pessoas perguntam muito isso. Exatamente. É uma pergunta que é muito importante, tá? Só que é preciso compreender os aspectos desta pergunta para que você possa usufruir muito mais da resposta que você pode ter de repente de alguém falar: você vai ganhar 10 cavalos. Isso é uma resposta que para você talvez seja satisfatória, mas para a maioria das pessoas não é. Primeiro porque não se compreende bem o que são 10 cavalos. Por que não se compreende bem? E eu tenho que citar isso aqui, Daniel. Na ânsia de ganhar dinheiro, existem muitas propagandas. Plugue aqui esse pedacinho de plástico na sua porta OBD2 e você terá 20% de ganho. Eu e o Daniel, tenho certeza, não o questionei antes de fazer o vídeo, mas nós temos certeza de que isso é impossível de se fazer, principalmente em um carro aspirado. Você não está reescrevendo nada. Ao plugar alguma coisa, simplesmente plugar numa central, numa porta OBD2, você não está ganhando nada. Voltamos à pergunta aí da potência. Eu vou ganhar 10 cavalos. Eu te pergunto, dono de um Civic 1.8, oitava geração, 2007 a 2011. Eu faço essa pergunta sempre para as pessoas: quantos cavalos seu carro tem? Aí o cara ele já fica temeroso de me responder. Eu falo: não, cara, isso não é uma pegadinha. Quantos cavalos seu carro tem? Ele diz: 140, né? Legal, é isso aí, você me deu a resposta que eu queria. Quem disse que seu carro tem 140 cavalos? A fábrica, o documento. Legal, perfeito. A partir daí que a gente vai começar a explicar. Aí eu pergunto: aonde acontece e em que condição de uso acontece os 140 cavalos? Natural que a pessoa não saiba responder, é muito natural. Eu respondo: no caso do seu Civic, a gente está pegando aqui o Civic como exemplo, 140 cavalos acontecem de pé no fundo a quase 7.000 RPM. Primeira coisa que eu quero analisar sobre isso, Daniel: você anda assim o dia todo? É impossível. Nós não temos como fazer isso. Outra coisa, quando você está subindo a garagem, saindo do sinal, ouvindo a reclamação da sua esposa: esse carro seu é ruim demais, eu tento sair numa subidinha, o carro morre. Eu quero dizer para você que isso não tem absolutamente nada a ver com esse número de 140 cavalos, porque aonde você está precisando de torque e de potência é onde o carro tem 40, 50, 60 cavalos. É o uso diário, 98% do seu dia, com até 50% de acelerador e até no máximo 4.000 RPM. E é aí que o seu carro é muito ruim, nesse lugar onde 99% dos dinamômetros não podem medir. Teria que ser um dinamômetro muito específico para dar uma carga, você dar uma certa carga, ele travar o carro naquela carga e medir então a potência naquela condição. Isso é muito raro de existir. Tá? Então, aonde você tem ganhos muito expressivos com um processo desse da K-Tuner, é exatamente onde não tem absolutamente nada a ver com a resposta que eu te daria. Você ganha 10 cavalos, você ganha 15 cavalos. E para finalizar essa resposta, é importante que você lembre que uma fábrica muda muitas vezes um motor aspirado 4 cilindros de 1.8 para 2.0 para ganhar esses tais 10 cavalos e 2 kg de torque. Sim. Não, e eu, como oficina que atende muitos Hondas, a maior reclamação que eu tenho disparado, principalmente nas CRVs, né, é a falta de potência. É justamente isso que você falou. Eu vou sair de uma garagem, eu vou subir uma serra, eu vou retomar e o carro não vai. E a única coisa que eu vi, de fato, resolver os sorrisos que a gente viu aqui de ontem para hoje, não me deixam mentir, é a K-Tuner. O cara faz, o cara sai para andar e o cara fala: não tira mais, pelo amor de Deus, eu quero isso aqui.
Legal. Não tem como você... E inclusive o que fez entrar em contato com eles foram os vídeos deles mostrando reação de donos. E não tem como você dizer que aquilo não é real, que não sente, que é enganação. Cara, quem fez sabe o que eu tô falando. Agora, Alan, a pergunta do século é a seguinte: e o consumo? Como é que fica o consumo do meu carro remapeado com K-Tuner? Pô, cara, você me assusta dizendo a pergunta do século. Eu falei, pô, cara, que pergunta será essa? Mas é uma boa. É a pergunta da década, talvez. Mas vamos lá. Tudo bem, vamos lá. A gente recebe muito, cara, essa pergunta lá, esse questionamento no nosso e-mail. E existe um grupo de pessoas que acha que a programação da fábrica é a programação que existe mais perfeita para consumo de combustível, tá? A gente quer provar para vocês aqui, a partir de um datalog, que não é assim. Essa é a calibração, tá, de um carro aí 4 cilindros Honda, e é a calibração de fábrica. Eu quero mostrar para vocês o que é algumas coisas aqui que nos interessam. Isso aqui é a taxa de ar combustível, a mistura que o carro está usando. Aqui está falando de 12,5 moléculas de oxigênio para cada uma de combustível. Quanto mais esse número descer, então você está diminuindo o oxigênio e está, na linguagem ali dos preparadores, engordando o carro, engordando a mistura, deixando o carro gordo, deixando o carro rico. Ele vai ficando rico e você vai ficando pobre, gastando com combustível. Vamos lá então. Eu quero explicar o que acontece. Aqui é o ponto de ignição. É a hora, o que é o ponto de ignição? A hora que a vela acende para gerar a explosão. Então vamos lá. O que você está vendo aqui, esses gráficos aqui, são os gráficos aqui das marchas. Subiu aqui então a primeira, trocou para a segunda e trocou para a terceira. Vamos acompanhar a primeira então? Vamos lá, primeira marcha, a gente está aqui 3.000 e poucos RPM, 4.000. Olha lá, nós temos aqui uma taxa ótima aqui de combustível, tá? Realmente bacana aqui para a questão de desempenho, tá? Primeiro ele está com 12 graus e meio aqui, lembrando que esse é um programa original. A gente, olha lá, ele engordou um pouco, jogou mais combustível para o final da marcha. Primeira marcha também não é uma marcha muito precisa, porque ela acontece muito rápido. Vamos lá, trocamos para a segunda, tá? Olha lá, ele entrou no 12,90, 12,80, 12,70, tá muito legal, 13,5 aqui, combustível tá bom. Vamos subindo, estamos a 4.800 RPM, 4.900, olha lá, 12,3, 14 graus, 14,5, 12,3, opa, o que aconteceu? Chegamos a 5.700 RPM de segunda, o carro engordou violentamente, o carro tá super gordo. Para compensar esse tanto de combustível, o carro foi para 21 graus, o que não resolve a questão do consumo e nem a questão do desempenho. E ele se mantém assim, se você continuar com o pé embaixo, ele vai se manter durante a terceira, quarta, quinta. Vamos abrir aqui o que a gente faz com a K-Tuner. A gente ganha então nesse parâmetro, tá? Deixa eu abrir aqui. Esse aqui já está. Aqui. Vamos lá. A gente tem o quarto parâmetro. Aqui. A gente tem aqui uma aceleração, ó, pode notar, primeira, segunda, aqui tirou o pé, mas vamos lá. A gente tem uma primeira aqui, ó, que vai lá 12,8, 12,7, 12,5, 12,3 lá no final, ó, trocou, 12,8, 12,7, ó lá, 12,8, 12,8, já estamos a 5.000 RPM, 12,7, 5.200, 12,7 até o final da marcha desse carro. Aqui aceleramos novamente, 12,8, 12,5, 12,4, 12,3, 12,2, 12,1, 12,2, mantendo o carro aqui gordinho. Isso foi o início de um acerto. É importante mostrar para vocês que o carro já está a 6.700 RPM e, como estava em fase de acerto, ainda estava um pouquinho gordo, mas não aconteceu absolutamente nada do que aconteceu no programa original. O carro está se mantendo a 19 graus e meio com um combustível que ainda não está ideal, mas ainda está muito bom se comparado àqueles 9 e pouco de AF gerados pela fábrica. O que isso gera? Em carga, já que estamos falando de combustível, quando houver carga, sem dúvida, um carro desse acertado aqui com 12,5, 12,6,
com ponto de ignição correto, não adentrando para 9, que é um carro super gordo, ele sem nenhuma dúvida, nessa condição, ele é mais econômico do que um carro com o padrão de fábrica. Outra coisa importante é lembrar que se você precisa acelerar muito um carro, às vezes quando a fábrica é extremamente conservadora no padrão de ponto de ignição, você tem um carro muito mais preso. Você mexe com carros originais, muitas vezes o cliente chega, eu estou sentindo meu carro preso. Quando você vai abrir um log, a gente abriu um aqui ontem, o carro, um Civic que estava aqui, a gente retomava ele ali a 2.000 RPM, ele chegava a entrar em ponto negativo, menos 1,5 grau, que nesse carro é um verdadeiro absurdo. Quando você ajusta o carro, ajusta a sensibilidade inclusive do sensor que está ouvindo o motor trabalhar e ali permitindo ou não mais ou menos ponto de ignição, você consegue muitas vezes trazer como um exemplo de um carro desse de ontem, de menos 1,5 para naquele lugar em torno de 6 graus. E a diferença fica absurda, ela é impossível de não ser notada, tanto na usabilidade quanto na economia por conta da eficiência da queima que você vai estar tendo. Então, o pé muito lá em cima, tá? E para dar um dado aí específico, eu quero que você diga do que você viu ontem, da CR-V que chegou daqui, da onde ela veio, o que rolou? Rapaz, chegou a CR-V de Londrina, no Paraná. Veio aqui só fazer o reflash? Só fazer o reflash. Veio o carro de vários outros lugares, né? Mas veio essa CR-V de Londrina, era uma 2012. Eu só quero te interromper para dizer uma coisa. Ele veio, a gente veio aqui no Daniel não para fazer reflex, a gente veio aqui trocar ideia, iniciar uma parceria com ele. Sim. E o que a gente está falando aqui, que foi feito, pode ser feito aí na garagem da sua casa também, tá? Através do sistema Boomerang. É outra história, mas escreve para o e-mail que está aqui embaixo, revirap@revirap.com.br. Se você tem um Civic 2007 acima, uma HRV, uma CRV, qualquer Honda 2007 acima, a gente atende a maioria deles. Desculpa te interromper, cara. Vamos lá, a CRV. Então, a CRV veio só para fazer o remate, como ele disse, eles vieram não com esse propósito, mas no instante que a notícia chegou que eles estavam aqui, começou a vir gente conhecer e alguns já fizeram, e eles têm uma CRV igual a desse rapaz que veio, o cara andou na CRV deles e quis fazer. E fez, o carro dele chegou fazendo 10.2, né? Veio na velocidade da via. Velocidade da via, 10.2, rodou mais de 500 km, acredito, e fez o refresh e voltou para Londrina. Quando ele chegou em Londrina, tava 12 ponto alguma coisa, e o cara foi... Como? Ele falou pra gente que ele andou aí uns 100 e poucos quilômetros como ele veio, ele queria... Velocidade da via. Isso, entender. Velocidade da via, ele andou aí de 100 a 110, que era o que a via permitia, e saiu de 10,2. E o mesmo carro, depois do reflash, começou a fazer 12,4. É importante dizer para vocês que a gente não se compromete com essa parte da economia de combustível, porque geralmente quando você faz o reflash, você quer usar primeiro a parte do desempenho. O carro fica tão gostoso que você toda hora quer amassar o pé. Isso muda a sua forma de dirigir. Outra coisa é que alguns carros, 2007, 2008, às vezes não contam com a manutenção legal e você não consegue obter um ganho. O que eu costumo dizer é, de forma nenhuma, o seu carro original como está com a sua manutenção, depois de um reflash, ele vai ficar menos econômico. Não. Mas o que aconteceu com o carro dele realmente foi incrível. De 10,2 passou para 12,4. E depois de andar então aí na velocidade da via, ele falou, cara, estava de madrugada, eu estava com a pista aí duplicada, tranquila, eu vou andar um pouco mais rápido porque eu quero saber o que vai acontecer quando eu precisar. Faz de conta que tem alguém passando mal e eu preciso correr. E ele falou, eu andei de 140 a 160, algumas vezes dei até umas abusadas a mais e fui andando assim direto. E o carro fez incríveis 10,9 nessa condição por mais de 300 quilômetros. Eu nunca consegui fazer 10,9 com o meu carro em nenhuma condição. E andando de alta... E nunca conseguiu chegar a 160 com o carro dele na condição original. Essa é a parte do desempenho. Mas ele conseguiu fazer 10,9 andando, realmente abusando do carro. Então o que eu tenho para dizer acerca do consumo de combustível são dados físicos, lógicos. Sim, se o seu carro estiver com manutenção em dia, eu acho muito difícil você dirigindo como dirigia antes, você não ter um ganho perceptível de economia. Detalhe, não se abriu o capô dele. Isso. Foi feito talvez com 30 minutos, né?
Nem isso, talvez até menos. Talvez até menos. O cara chegou e tal, mais tempo a gente fica trocando ideia e tudo mais. Mas nem abre o capô, nem nada. É uma coisa fantástica, pessoal. É tão fantástica que as pessoas... Não é possível. Causa aquela estranheza. Né? A gente já está acostumado a lidar com o cliente e tal. E os clientes também estão acostumados a ouvir coisas absurdas que prometem ganhos surreais de potência. Depois mesmo ele instalando, ele com toda boa vontade, chega um ponto que ele desiste, fala, cara, eu acho que eu rasguei dinheiro. Isso. Eu acho que isso nos leva à sua próxima pergunta, que você fez para mim de 2 em 2 horas aqui. Alan, por quê? Por que a K-Tuner consegue fazer isso nos Hondas e vários outros testes que eu fiz com aparelhos que já me mostraram, que clientes me falaram, a pessoa no início ela coloca empolgada, mas quando ela cai na real, ela fala, cara, eu gastei dinheiro à toa. Sim. E o o meu cliente médio, né, ele ama o carro dele, principalmente da CR-V, todos os Honda, mas da CR-V o cara ama o carro dele porque é espaçoso, é confortável, leva a família, mas ela tem esse gargalo que o cara quer resolver, não quer se desfazer do carro, mas não sabe mais. Peca na entrega de potência. Peca na entrega de potência. Isso porque muitas vezes eu ouvi reclamação, cara, minha CR-V tá muito ruim, que não sei o que. Antes de eu conhecer a K-Tuner, eu falava, não, vamos fazer uma revisão e dá uma melhoradinha com a revisão, troca uma vela, limpa o coxo borboleta e tal, mas a melhora da K-Tuner é surpreendente, fenomenal. E por quê? Vamos lá então. Pessoal, o que a K-Tuner faz? Um programa como o programa da Honda é um programa que eu, você, o Daniel, o Guilherme que está aí atrás da câmera, a gente não tem como ler. É um programa muito específico. São programas que são feitos numa linguagem onde só alguém que tenha estudado para isso consegue compreender. O que a K-Tuner faz? Ele pega essa informação, esse monte de códigos, e ele transforma numa interface que o preparador ou aquele que compreende de como funciona o motor pode então ter acesso. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui de um mapa desse carro de ignição. Esse é um mapa de ignição. Aqui nós temos RPM até 7.000 e aqui nós temos a carga, o vácuo que está sendo gerado por conta da borboleta lá na frente acelerando. Toda vez que eu acelero o carro liga, ele fica mais ou menos por aqui quando está aí ligado. Quando eu acelero, ele rapidamente vem para cá, para essa área. E em momentos de aceleração, você enche essa área aqui até o final do RPM. Então, digamos que o seu Honda pare na mão de alguém que tem um aparelho que não é um refresh absoluto, tá? O que vai acontecer? Ele vai pegar aqui a 6.000 RPM, eu quero 26 graus. Essa é uma informação que muitos aparelhos te dão acesso. Uma mesa de ponto de ignição. O problema é que nos Hondas, isso é uma parte do processo. Programas de central estão baseados em 3 letras, que iniciam 3 palavras. P de pato, I de inteligente e D de dado. Dados proporcionais, derivados e indiretos. Então, esses dados de ponto de ignição, eles têm que estar conectados ou presos a outros dados, como por exemplo, o knock limit. Isso eu não vou explicar aqui, a gente gastaria muito tempo, isso é uma mesa tão importante quanto a mesa de ponto de ignição. E a lógica da Honda tem processos que linkam essa mesa a outra dentro de uma lógica da Honda, que se você não tem um aparelho que vai dentro deste processo e o remonta na forma de fazer um reflash, reescrever a memória flash do jeito que nós temos a intenção de fazer, você não chega a nenhum resultado. Você diz para a central, eu quero mais 3 graus. A central olha para você e diga, pois eu não vou dar, porque você não mudou a minha identidade completamente. Você desarmou uma coisa, mas eu ainda tenho 3 para me proteger da sua interferência. Nós temos aqui então uma mesa, mostrei para vocês, outra. Nós temos outra mesa de sensibilidade do sensor. Por exemplo, você tem um sensor lá que está ouvindo como o seu motor está trabalhando.
Não há nada tão diferente no motor como o ponto de ignição. Lembra, a hora que a vela acende, de um motor a gasolina para um motor a álcool. E você desenvolver uma lógica flex, você depende demais desse sensor chamado NOx Sensor, sensor de detonação. Esse sensor é como um microfone, ele está escutando quais são as frequências de explosão do motor a gasolina, quais são as frequências de explosão do motor a álcool e quais são todas as frequências entre esses combustíveis, a mistura deles, tá? Muitas vezes a fábrica manda esse sensor muito calibrado, muito sensível, e aí um aparelho que não é um aparelho de refresh absoluto, vem aqui, ele tem intenção de colocar ponto de ignição, o sensor ouve e fala, tem um cara querendo mandar em mim do lado de lá, só que pela minha sensibilidade eu digo, não adianta o ponto, eu fui calibrado assim e não vou mudar. A gente vai lá através da Key-Tuner e conversa, sensor, eu tô achando que você está muito sensível, qualquer coisa que eu falo para você, você já reclama. Vamos fazer o seguinte, cara, nesse bate-papo eu vou te acalmar. A gente vem aqui e acalma o sensor. A gente não acalma de qualquer forma. Nós conhecemos e desenvolvemos o programa para que esse sensor entre num padrão de desempenho, somente de desempenho. E a outra coisa que a gente se preocupa é com a segurança. Nós não invadimos nenhum limite de segurança e trazemos tudo o que a gente pode, tá, de desempenho no carro. Não parou por aí não. Aí a gente vem aqui, temos mais uma mesa relacionada a ponto de ignição. Eu posso escolher se o carro vai atrasar 3 graus, 5 graus, aonde ele vai atrasar 3, aonde ele vai atrasar 5, se a proteção é atrasar 20 graus, 15 graus, 40 graus. A gente constrói, e é importante frisar, em cada local da aceleração e da carga, a gente pode estabelecer tudo o que a gente quer. Um programa bem feito que a gente faz demora para cada modelo de carro em torno de 6 meses, numa base diária de bastante dedicação. Para quando você receber o produto, você recebe num carro flex, por exemplo, o que a gente chama de calibração Revirac Full Flex, ou seja, máximo de desempenho e segurança em qualquer combustível ou a mistura entre eles. Deixa eu falar de mais uma coisa. Falei de ponto de ignição. Olha que exemplo legal. Agora já não mais falando de ponto de ignição. Vocês ficarão aterrorizados, eu garanto, com o que vocês vão ver. Eu fiquei. É aterrorizante, não é? Você imaginar essa situação. Inimaginável. É inimaginável. Isso aí. Vamos lá. Eu espero que ele está falando da mesma coisa que eu pensei, né? Mas eu acho que sim. Eu vou aqui até abrir esse log aqui em outro lugar. Tá mais colorido pra gente. Dá um tempinho aí, gente. Deixa eu abrir um datalog aqui. Eu creio ser importante pra gente mostrar uma coisa incrível. Vamos lá. Beleza. Eu quero que você fique de olho aqui neste parâmetro, tá? Esse parâmetro se chama TPS e é o tanto que você está dando de acelerador. Nesse momento, aqui a gente está com 2% de pedal acionado e a TBI com 6% de abertura. Eu vou começar a acelerar, reparem aqui o teu gráfico do RPM subindo e eu quero que você acompanhe comigo. Pisei, esse é o número base da Honda, para quando a aceleradora está no fundo, eu estou com 118%. E a borboleta lá na frente, que a gente chama de TBI, que permite a entrada do ar para alimentar seu motor de ar. Lembra que o motor é uma bomba de ar. Quanto mais ar entra, mais é só adicionar combustível, é só adicionar fogo, jogou para fora, você tem então aí o ganho. Vamos lá então. A gente está subindo aí, olha que interessante, chegamos aqui a 1010 milibar. Você está puxando realmente uma grande quantidade de ar. Continuamos aí, Daniel, a 118 lá, o pedal está no fundo, a TBI está aberta a 100%, vamos aí 4.000 RPM, acompanha lá a agulha subindo, meu pé está no fundo, o TBI está no fundo, opa! É isso mesmo, Daniel? Surreal. Rapaz, a regra é clara, meu pé está no fundo, a TBI tem que estar toda aberta. Vamos lá. Opa! Estamos subindo a RPM, meu pé está no fundo. O que é isso? Já caiu para 980, estou perdendo ar. Meu pé está no fundo e a TBI já está a 68.
ela tentou se recuperar, deu uma subidinha aqui, 65, 66, o pé está no fundo, já estamos aqui, ó, 960 de MAP, rapaz, olha lá, o pé está no fundo, a TBI está fechando e você está dirigindo seu carro com a certeza de que seu pé está no fundo, e realmente ele está. Mas olha o que está acontecendo com a TBI. A TBI desse carro chegou no final a incríveis 35%, gerou um MAP de 770 milibar. Isso acontece com muitos Hondas. Eu busquei um dado exagerado, isso pode acontecer com o seu, mas a grande maioria tem um padrão para fechar. Elas vão para algo ali em torno de 62% a 63%, o que já causa perda de ar e perda de desempenho. Trocamos para a segunda marcha, olha lá, ela abriu para 95, já vem descendo no RPM subindo, ficou ali, ó, em torno de 62, 63%, 64%, que é o padrão que ela geralmente fica. Mas no final da primeira marcha, ela fechou isso tudo. Somente um aparelho para o Honda 2007 acima, para os Hondas que acontecem isso, somente a K-Tuner pode entrar e acessar esses dados e chegar lá e dizer: não, TBI, você não vai baixar nada, você vai continuar com 100%. Eu quero mostrar isso para vocês aqui agora, a partir de outro datalog aqui também feito com esse tipo de carro. Vamos lá, TBI fechando, TBI com K-Tuner. Olha lá, acelerações primeira, segunda e terceira. Comparem lá o RPM subindo. Comparem o RPM subindo. Olha lá, trocou. Aqui trocou, a TBI fechou. Ó, fechou na troca. Voltou o pé. Entrou outra marcha. 100%, 100%, o tempo todo, 100%. Vou trocar para a terceira. Ó, trocou para a terceira. Rapaz, aqui foi de pé no fundo, hein? Trocou para a terceira, vamos embora. 100%, 100%. O tempo todo com 100%. Tá? Então, pessoal, um aparelho desse gera resultado não é porque ele faz mágica ou algo que ninguém possa compreender. É fácil de compreender. Existem coisas na calibração original que, para serem resolvidas, carecem, necessitam de um aparelho que vá profundamente na central, usando o programa da própria Honda, e lá naquela lógica ela desmonte essas estratégias da ECU e entre com estratégias para desempenho. Eu creio que com isso a gente cobre. Se a gente continuasse falando, eu tenho aí, a gente teria muitas coisas para conversar, mas ficaria um vídeo aí muito longo para explicar. Eu acho que a gente já falou o suficiente para você entender de que este aparelho só faz o que faz com os Hondas porque de fato ele consegue acessar o programa original e fazer lá toda a mudança que o preparador ou quem está fazendo a mudança no carro desejar fazer. Eu quero te agradecer, Daniel, pela oportunidade da gente, inclusive aqui usando a sua estrutura, fazer esse vídeo, eu e o Guilherme. A gente está há bastante tempo querendo fazer um vídeo desse para trazer algumas explicações. Quero pedir aí, junto com o Daniel, perdão para vocês pelo vídeo ser muito longo, mas ele não é um vídeo aí de carros acelerando, ele é um vídeo, vamos chamar de educacional, para que você possa, junto com a gente, entrar na nossa mentalidade e entender que não é um milagre. Existem motivos para que esse aparelho tão sensacional, chamado K-Tuner, na mão de quem sabe fazer, traga tanto resultado para o seu carro. E eu que agradeço vocês terem vindo aí, para mim foi excelente, um evento fantástico e é um produto que eu já acreditava antes de você vir, né? Ele já tinha me mostrado todas as explicações. Quando você veio e eu vi, eu olho aqueles dois riscos ali na minha porta, que são duas riscadas de pneu da CRV, né, que ele fez, eu não me deixo esquecer o quanto, inclusive eu vou deixar aquilo ali. Deixa. Eu vou deixar. Como marca registrada da K-Tuner. Isso mesmo. Legal. Assim, isso aqui quem fez foi uma CRV. Então, você trabalhar com um produto que você acredita de fato, você vivencia, você vê o sorriso no rosto do dono do carro, é fantástico. Entendi. Muito obrigado, Alan, por ter vindo, o Guilherme também. Foi um prazer para mim e vou ficar bastante satisfeito aí com o K-Tuner, com certeza. Legal, eu quero agradecer vocês então mais uma vez pela paciência de nos acompanhar e quero colocar aqui embaixo, ó,
e na descrição também, abaixo do vídeo, tá? Alguns canais de pessoas que eu conheci aqui, além do Daniel aqui da Macfire, e pedir para você ir lá e acompanhar esse pessoal, porque esse pessoal faz o que faz com muita paixão, tá bom? Até a próxima, valeu! Obrigado.